A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, aqui quem está falando é o evangelista William Souza. Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal. Queremos aí agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, fazermos aqui a leitura da palavra, trazer aí uma palavra que vai te abençoar, uma palavra que vai te fortalecer, uma palavra que vai te encorajar. Até porque hoje as pessoas têm se desencorajado, as pessoas estão aí desanimadas, as pessoas têm escutado aí tantas notícias ruins, as pessoas têm falado aí que Deus nos abandonou, que Deus está longe, mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Deus não perdeu o controle de nada e que tudo que está acontecendo aí está no controle e na vontade de Deus, amém? Então esteja aí fortalecido, esteja animado, esteja na presença de Deus, que Deus tem coisas grandes para você, Deus tem sonhos grandes para você, Deus quer que você esteja aí projetando, trabalhando, crescendo e alcançando outras pessoas e levando também a palavra, uma palavra que vai fortalecer, uma palavra que vai ajudar as pessoas, amém? Então a nossa palavra hoje está lá no Salmos 10, nós vamos ler apenas o versículo de número 1, mas antes de nós iniciarmos aqui, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você faça aí a sua inscrição, acione aí o sininho das notificações para quando nós postarmos um vídeo novo, você seja notificado pelo YouTube. Deixe também o seu like, o seu comentário, que é muito importante, e compartilhe também essa mensagem aí com os amigos, com a família, com os grupos, que essa mensagem vai abençoar a vida de muitas pessoas, amém? Então, a nossa leitura, Salmos 10, versículo de número 1, que nos diz assim: Por que tu estás de longe, ó Senhor? Por que escondes a ti mesmo em tempos de dificuldades? Olha só o salmista fazendo uma pergunta para Deus, né? Onde está Deus? Por que Deus está longe? Por que Deus está se escondendo em tempos de dificuldades? Será que tem alguma coisa a ver aí com esse ano de 2023? Que as pessoas têm falado aí que nós vamos passar aí por tempos de recessão, tempos de dificuldade financeira, dificuldade econômica, dificuldade alimentar, tantas dificuldades que as pessoas têm falado, dá até a impressão que realmente Deus está longe, que Deus nos abandonou, amém? Mas, meu irmão, você foi projetado por Deus para ser um vencedor, você foi projetado por Deus para ser sal nessa terra, luz nesse mundo e para levar aí uma palavra de esperança e de ânimo. Então, esteja sonhando, mas sonhe na presença de Deus. E é exatamente sobre isso que nós estaremos falando aí, ó. Vamos expandir, vamos crescer, vamos alcançar aí o reino para Deus, levar pessoas até Jesus, falar da palavra, amém? Já tem muitas pessoas trazendo aí palavra de desânimo e de desencorajamento, mas nós estamos aqui para te animar, para te ajudar, para te fortalecer. Nós passamos sim por dificuldades e tribulações, até porque faz parte desse sistema caído, desse sistema mentiroso, que é o que eles têm colocado na cabeça das pessoas, aí no coração de muitas pessoas, e então isso tem feito as pessoas desistirem e pararem de sonhar. Mas nós vamos então estar falando aqui sobre sonhos, sonhar na presença de Deus, sonhar aí os projetos de Deus, amém? Então expandir, meu irmão, é a mesma coisa de sonhar, de projetar. E eu quero trazer então para você aí cinco etapas, né? Ou cinco pontos aí com relação a sonho. Primeiro, sonhar, né? O que é sonhar? Não é esse sonho que nós temos aí todo dia, quando nós vamos dormir, depois de nós termos comida aí, tá com a barriga cheia e ter aqueles sonhos horríveis. Não, é os sonhos de Deus, é o sonho, aqueles sonhos que Deus coloca no nosso coração e que faz com que nós venhamos desenvolver e colocar esse sonho para que ele seja realizado, mas são os sonhos de Deus, não os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus através das nossas vidas. Então, Deus ele tem sonhos para mim, Deus ele tem sonhos para você, amém? Deus tem projetos para cada um de nós. Então, sonhar é projetar e isso nos faz humanos, amém? Toda a criação aí, a gente vê toda essa criação, você vai observar um pássaro, ele foi criado por Deus, mas ele foi criado com um propósito, ele faz a mesma coisa todos os dias. O pássaro ele foi criado para voar, ele foi criado para cantar, amém? Ele não vai mudar, porque o pássaro ele não vai ter projetos, o pássaro ele não vai expandir, o pássaro ele não vai sonhar. Por quê? Porque ele está fazendo exatamente aquilo que ele foi criado para fazer.
que é cantar, que é voar. Então quando a gente prende um pássaro, a gente acaba ali fazendo com que ele morra, porque ele não está fazendo aquilo que ele foi projetado para fazer. Amém? Outro exemplo aqui, uma formiga. A formiga, ela faz a mesma coisa a vida inteira. Então ela vai juntar comida ali durante o período do verão, para que no inverno ela tenha alimento. Você nunca vai ver aí uma formiga ela mudar aquilo que ela foi criada para fazer. Você não vai ver uma formiga falar que quer ser bailarina, você não vai ver uma formiga falar que quer ser médica, você não vai ver uma formiga se revoltar e fazer outra coisa a não ser aquilo que ela foi criada para fazer. Então assim são os animais, mas nós não, nós somos seres humanos e nós somos projetados de uma forma diferente para sonhar, para projetar, para crescer, para expandir. Então, meu irmão, é isso, Deus te chamou para isso. Então, primeira coisa, seja um sonhador, mas sonhe os sonhos de Deus. Tenha projetos e coloque esses projetos na presença de Deus, amém? A segunda coisa, os sonhos de Deus, eles são maiores do que nós, entenda isso. Então, tudo que Deus colocar para você fazer, meu irmão, os sonhos dele para você vai ser sempre maior do que você. Então, um exemplo aqui, José era um sonhador, então ele sonhou e aquele sonho era maior do que ele. Todos os sonhos que Deus nos dá é maior do que nós, então nós temos que entender que os sonhos de Deus são sonhos grandes, são sonhos para alcançar outras pessoas, são sonhos que nós temos para desenvolver na presença de Deus e para que outras pessoas sejam abençoadas através desses sonhos, desses projetos que Deus coloca na nossa mão, amém? A terceira coisa é focar em um sonho, focar no seu projeto. Todo sonho que Deus te der, meu irmão, todo projeto que Deus colocar na sua mão, foque nele, termine, trabalhe para que esse projeto seja concretizado. Nunca inicie outro projeto, nunca comece outro sonho enquanto você não terminar aquele que Deus colocou na sua mão. Termine primeiro, faça isso por etapa, até que você consiga concluir, amém? Vou dar um grande exemplo aqui, o Martin Luther King Jr. Ele tem uma frase aí muito conhecida que vocês conhecem, que quer dizer I have a dream, eu tenho um sonho. Então qual que era o sonho do Martin Luther King? Era ver a sociedade ser igual, os brancos, os negros caminharem junto, poderem sentar no mesmo lugar, pegarem o mesmo ônibus, entrarem no mesmo restaurante, entrarem na mesma loja e serem tratados igualmente, não sendo diferenciado por causa da sua cor de pele, amém? Porque Deus, ele não diferencia ninguém por causa de cor de pele, mas Deus, meu irmão, ele dá um tratamento para nós de acordo com aquilo que nós, conforme nós confiamos nele. Então Deus olha o coração, Deus olha a nossa intenção. Então Martin Luther King, ele tinha um sonho. E esse sonho, meu irmão, foi um sonho grande, foi maior do que ele. Ele não viu esse sonho se realizar, se concretizar, mas os filhos, os netos estão vendo agora o sonho deles sendo realizado, sendo concretizado. Então é isso, meu irmão. Então Deus tem sonhos grandes para nós. Às vezes nós não vamos ver esse sonho concretizar, mas os nossos filhos verão, os nossos netos verão esse sonho sendo concretizado, esse sonho alcançando pessoas. Então esse grande exemplo do Martin Luther King, que ele disse, I have a dream, eu tenho um sonho. E qual que era o sonho? Ver as pessoas se respeitarem, indiferentemente da sua cor de pele. E ele lutou para isso, ele deu a vida dele por isso, passou aí por perseguições por causa desse sonho. Então às vezes você vai ter sonhos de Deus e as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão tentar te desanimar, as pessoas vão tentar fazer com que você pare de tentar alcançar esse sonho, de realizar esse sonho, mas não desista, meu irmão, porque o sonho de Deus, ele é maior do que nós. Tanto é que nós podemos ver aí muitos sonhos, muitas pessoas que sonharam grande e outras pessoas estão sendo abençoadas por causa desse sonho, amém? A quarta coisa, sempre pergunte a Deus sobre os seus sonhos e não a Mamon. Ou seja, quando Deus, ele nos dá um sonho, é Ele que vai cuidar, é Ele que vai nos dar o projeto, é Ele que vai nos dar vai colocar as pessoas no nosso caminho, que vai nos ajudar, é Ele que vai nos abençoar financeiramente. Então, meu irmão,
Pergunte para Deus sobre o seu sonho e não a sua conta bancária, não o seu bolso. Por exemplo, tem muitas pessoas que às vezes você pergunta para ela onde que você quer estudar, qual é a faculdade que você quer fazer, e ela fala, depende, eu tenho que olhar qual que é a minha conta bancária, se eu tenho condições de pagar. Não, meu irmão, se Deus tem um sonho para você de fazer algum curso em algum outro lugar, é Deus que vai providenciar, Deus é que vai abrir as portas, porque Ele tem controle de tudo. Então não consulte Mamão, não consulte o seu bolso, mas consulte a Deus, porque quando Deus Ele nos dá um sonho, meu irmão, Ele abre as portas, mas nós temos que nos esforçar, nós temos que trabalhar, nós não podemos desanimar, mas Deus prepara tudo para que esse sonho se concretize, para que esse sonho se realize, amém? E a quinta coisa aqui, o quinto passo, sonhe grande, mas comece pequeno, porque tem pessoas, é até redundante falar isso, né? Nós temos que começar do início, mas tem pessoas que querem já começar lá na frente. Às vezes as pessoas não entendem que quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você tem que fazer é o projeto e depois fazer ali as bases para depois você começar a levantar as paredes. Mas já tem gente que já quer levantar as paredes, não tem base, não tem sustento, não tem projeto. Então comece do início, seja humilde, aprenda com as pessoas, ande com pessoas que sabem mais do que você. Invista em você, aprenda a estudar, aprenda, meu irmão, investir, aprenda a se cuidar, aprenda a valorizar, aprenda a ser humilde, ouvir as pessoas que têm mais conhecimento do que nós, as pessoas que já têm mais experiência. Isso nos ajuda nos sonhos que nós temos, nos sonhos de Deus. Então, ser pessoas humildes, amém? Então, é esse o projeto que Deus tem para nós em 2023. São sonhos grandes, são projetos grandes. Então, não se esqueça, sonhar é projetar, isso nos faz humano. Sonhos de Deus são maiores do que nós. Focar em um sonho, focar no sonho, no projeto e terminar sempre um projeto antes de iniciar outro. E pergunte a Deus sobre os seus sonhos e não a sua condição financeira. E sonhe grande, mas comece pequeno. Então, olha só, Salmos 10, versículo 1. Por que tu estás longe, ó Senhor? Por que escondes a ti mesmo em tempos de dificuldades? Meu irmão, para Deus não existe tempo de dificuldade. Deus não está longe, Deus está mais perto do que nunca. Às vezes é nós que nos afastamos dele. As tribulações, as dificuldades que nós enfrentamos, às vezes, na maioria das vezes, são por causa de nós mesmos, por causa da teimosia, por causa do pecado, por causa do coração endurecido. Mas esteja na presença de Deus, meu irmão. Entenda que Deus não está longe, Deus está perto. Deus não está com seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Deus não está ali cego para que não possa ver. Deus não é mudo para que não possa falar. Então Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus de sonhos, de projetos. Então Deus está perto, meu irmão. E para Deus não tem tempo de dificuldade. Então aquele que crê em Deus, aquele que se coloca na presença de Deus, aquele que aceita os seus desafios, aceita os sonhos de Deus para a vida dele, ele nunca vai ver essas dificuldades, porque ele vai estar focado no sonho que Deus colocou para que ele possa concretizar. Amém? Então, indiferente das dificuldades, dos problemas que nós podemos passar em 2023, nós não deixaremos aí de alcançar e realizar os sonhos de Deus para nós e os sonhos de Deus para alcançar a humanidade, alcançar as pessoas, levar o evangelho para aqueles que não conhecem, falar do amor de Deus, abençoar a vida das pessoas, amém? Estar sempre na presença de Deus. Então essa é a palavra de Deus para você. Eu espero que essa palavra ache aí um lugar todo especial no seu coração e que ela venha te trazer ânimo, que ela venha te trazer fé, que ela venha te trazer inspiração, que ela venha te trazer encorajamento, amém? E não se esqueça, meu irmão, que você foi criado, projetado por Deus para ser sal nessa terra, para ser luz nesse mundo e para levar o evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem, amém? Então, que Deus te abençoe grandemente, abençoe você e sua família em nome de Jesus.